As pessoas falam muito e fazem pouco. Reclamam de tudo e de todos, mas não olham para seus atos, seus comportamentos. Ter a consciência de quem eu sou é condição fundamental para olhar para si com amor e respeito próprio. Fazendo isso, a consciência do respeito ao próximo brota naturalmente em cada um e juntos podemos viver numa sociedade mais equilibrada e consciente. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, mais um mês que está acabando nesse ano de 2020, tão diferente daqueles que a gente está acostumado a viver, né? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Para mim é um prazer ter você aqui, já pedindo para que, se você não for inscrito, se inscreva aqui e me ajude a conquistar o objetivo de até o final do ano ter pelo menos 1000 inscritos aqui no canal. Bom, pessoal, eu estou fazendo uma série falando um pouco sobre educação e respeito que nós temos por nós mesmos e pelo próximo, tá? E eu sempre faço questão de reforçar aqui no meu canal que educação a gente obtém em casa, como tem aquele velho ditado que diz que educação vem de berço, né? Como o pai, como a mãe ou os responsáveis educam os seus filhos, passando para eles valores morais, valores éticos, com amor e com responsabilidade. Porque se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar fazendo isso dentro da nossa casa e dentro de nós mesmos. Como a gente pode querer um mundo melhor amanhã se nós não estamos conseguindo nem educar os nossos filhos de forma adequada para viver em sociedade, porque hoje cada um acha que pode fazer o que quer e dane-se o outro. É mais ou menos assim que a coisa está andando, né? Então, educação vem de casa, ensino é na escola. Não terceirize a educação do seu filho, tá? Não deixe que ele seja educado por pessoas de fora da sua família, de fora da sua casa. Não pense que professores têm a responsabilidade de educar os seus filhos, muito pelo contrário, os seus filhos têm que saber respeitar, tá? E serem educados para poder conviver com os seus coleguinhas na escola e com os seus professores. E o ensino, sim, ele vem da escola. E também não terceirize a educação do seu filho para as telas, né? Para celular, para tablet, para computador, para televisão ou qualquer coisa parecida com isso. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um exemplo prático da falta de educação das pessoas, porque elas não conseguem olhar para si. Então, elas faltam com respeito consigo mesmas e elas também não conseguem olhar para o outro que está ao seu redor. E esse exemplo vem na forma como as pessoas se comportam no transporte público. E aqui eu estou falando de ônibus circulares, de vans, de ônibus que viajam aí intermunicipais, interestaduais, né? De metrô, de trem, de qualquer tipo de transporte público. E tem a ver, poderia dar vários exemplos do que acontece em transporte público, mas aqui eu vou me ater a somente um exemplo, que é o volume da voz com que as pessoas falam dentro desses veículos, tá? Infelizmente, pessoal, as pessoas não conseguem entender e não conseguem perceber que quando elas estão falando no telefone com alguém, ou mesmo quando elas estão conversando com alguém do lado, elas não estão sozinhas, elas não estão lá no meio do mato, trocando intimidades e falando um monte de barbaridades, ou mesmo que não esteja falando barbaridades, né? Com uma única pessoa, elas estão conversando com o ônibus inteiro, por exemplo. Falam alto demais da conta. Contam a vida, se expõem, colocam o celular para tocar num volume que acorda todo mundo que está dentro de um ônibus, por exemplo, quando é um ônibus que está viajando, né? E que tem gente dormindo, aproveitando aquele momento para dar uma descansada, dar uma relaxada. Então, os toques dos telefones ficam fazendo blim, blim, blom, blom, clem, clem, clim, clim, toques absurdos, com músicas horrorosas, e que todo mundo acha que os outros são obrigados a ouvir, a escutar, e principalmente as conversas. Gente, eu já ouvi cada absurdo e já vi acontecendo cada absurdo dentro de ônibus por causa dessa falta de bom senso e de respeito próprio que as pessoas têm quando agem dessa forma, né? Então, é constrangedor. E quando alguém vai reclamar, porque tem gente que não
para. Olha, eu viajo daqui para a estação Jabaquara, aí eu pego o metrô, vou de ônibus, aí eu pego o metrô, vou até a Tietê, e da Tietê eu vou até lá, Pouso Alegre, no sul de Minas. Eu costumo viajar para lá sempre de ônibus. Gente, eu já presenciei cada absurdo. Eu mesma já tive que chegar numa pessoa e pedir para ela, falar, escuta, minha senhora, será que dá para a senhora falar baixo? Será que dá para a senhora perceber que existem outras pessoas aqui ao redor? Porque a mulher não parava de falar. Quando ela não estava falando no celular, ela estava incomodando a pessoa do lado dela, que ela conheceu ali dentro do ônibus, porque deu para saber que elas se conheceram ali pelo volume. A mulher estava sentada lá na primeira cadeira, eu estava sentada da metade para trás e eu não estava aguentando. Então, quando você vai pedir, ou quando você vê alguém pedindo para a pessoa, né? As pessoas ainda acham ruim. Elas brigam, elas se acham no direito de fazer o que elas querem. E é o que eu falo, educação vem de berço, tá, gente? Então, nós precisamos parar um pouquinho e prestar atenção em como nós estamos agindo. No caso da voz, tem pessoas que não têm noção da potência que a sua voz tem, né? Tem gente que mesmo falando baixo, tá falando alto pra caramba, porque é uma voz muito potente. E tem gente que tem uma voz extremamente estridente, é o timbre de voz da pessoa. E tem gente que fala alto porque fala alto mesmo, porque não tem educação. Então você precisa dar uma paradinha para ver como que você está se colocando com relação aos outros, em que tom de voz você está falando. Será que dentro da sua casa todo mundo tem o hábito de falar tão alto que para todo mundo, para as pessoas se entenderem, precisam sempre estar gritando, porque um tem que falar mais alto do que o outro, porque senão ninguém é ouvido? Agora vocês imaginem uma criança crescendo num ambiente assim, onde todo mundo fala alto, onde um fala por cima do outro, onde um não está preocupado se está incomodando o outro ou não. Como que uma criança cresce num ambiente assim? Ela vai ser um adulto assim também. E muitas vezes a criança dentro de um ambiente desse, muitas vezes ela é uma criança mais tímida, ela é mais quietinha, ela acaba não falando, porque ela nem consegue se colocar dentro de uma família dessa forma. Então ela começa a criar outros mecanismos para poder chamar a atenção. E normalmente, quando uma pessoa precisa chamar a atenção por algum motivo, porque ela se sente insegura de se colocar de uma outra forma, normalmente isso cria uma insegurança muito grande na pessoa e vai gerar um adulto também inseguro, com uma série de limitações. Então nós precisamos ter essa consciência, mesmo que você já seja um adulto, não importa a sua idade, presta atenção no tom da sua voz, em como você conversa com as pessoas, como você está se colocando num ambiente público, qual é o volume da sua voz. Gente, o silêncio é uma bênção. Então quando nós estamos, por exemplo, viajando, e até vou falar de avião, porque eu já vi isso acontecendo também em avião, né? Gente que fica batendo papo, enfim. Mas não, quando você tá viajando, quando você tá em algum lugar que é para estar silêncio, gente, não é para estar muvuca. As pessoas não são obrigadas a compartilhar. Já imaginou se todo mundo dentro de um ônibus resolver fazer do mesmo jeito que uma pessoa dessa faz? A gente estava perdido, acho que ninguém ia aguentar. E infelizmente nós estamos acostumados a viver numa sociedade barulhenta, mas justamente por causa disso, porque nós não prestamos atenção no outro e cada vez mais a gente quer, porque quer chamar a atenção e as pessoas não controlam o seu tom de voz de acordo com o ambiente onde ela está. Presta mais um pouquinho de atenção em você e perceba que você pode estar faltando com respeito com os demais, porém, em primeiro lugar, com você mesmo. Tá? E se você gostou do vídeo, eu peço para que, por favor, você deixe o seu like aí, o seu joinha, me ajude a compartilhar e se você não é inscrito, se inscreva. E aqui na descrição eu deixei 2 links, né, de vídeos aqui do meu canal, onde eu falo sobre isso também, educação, respeito, família, né, que a educação vem de casa e o ensino vem da escola, e mais todos aqueles links da plataforma Unidarma, o meu e-mail, para vocês poderem entrar em contato comigo, seja para fazer alguma pergunta, para o meu trabalho de coaching, aconselhamento, ou para conversar comigo sobre a etiqueta automotiva Piquecima, que eu coloco toda terça-feira um vídeo aqui no canal. Enfim, meu e-mail está lá para quem quiser entrar em contato comigo. E a nossa mensagem de hoje é: falar alto não significa que os outros estão te ouvindo.
Um ótimo final de semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!